Você já ouviu falar em surtos coletivos? Acredite ou não, existem momentos na história em que grandes grupos de pessoas começaram a agir de forma inexplicável e por vezes assustadora. Hoje, vamos falar sobre surtos coletivos tão estranhos que você vai achar difícil acreditar que realmente aconteceram. E aí, curiosos, bem-vindos ao nosso canal. Olha, já se inscreve aí, deixe o seu like, porque tem muita coisa aqui para vocês e o seu apoio é de grande ajuda para o canal, para a gente continuar trazendo as melhores curiosidades para vocês. O surto de riso na Tanzânia em 1962 é um dos exemplos mais intrigantes de histeria coletiva na história moderna. Esse evento peculiar começou em uma pequena vila e rapidamente se espalhou, deixando perplexos os médicos, psicólogos e sociólogos até hoje. Em 30 de janeiro de 1962, em uma escola missionária para meninas na vila de Kaxaxa, na atual Tanzânia, 3 estudantes começaram a rir incontrolavelmente. O riso não parecia ter motivo e era impossível de ser interrompido. Inicialmente o episódio foi visto como uma brincadeira, mas rapidamente as coisas começaram a sair do controle. Em questão de dias, cerca de 95 das 159 estudantes da escola foram afetadas. Elas não conseguiam parar de rir, chorar e, em alguns casos, desmaiar devido ao cansaço extremo. O surto de risada se espalhou por vilas próximas e chegou a atingir outras escolas. No total, estima-se que cerca de 1.000 pessoas foram afetadas. Como a situação ficou insustentável, a escola em Kaxaxa foi forçada a fechar em março de 1962. Mesmo após o fechamento da escola, o fenômeno continuou a se espalhar para outras aldeias e escolas próximas, resultando no fechamento temporário de mais de 14 escolas na região. O surto durou entre 6 e 12 meses, variando conforme o local, e algumas áreas foram mais severamente afetadas do que outras. Além disso, o surto foi mais prevalente entre meninas e jovens mulheres, o que leva a especulações sobre o papel do estresse, da repressão social e das expectativas culturais como catalisadoras. Diversas teorias surgiram para explicar o fenômeno, sendo que a explicação mais aceita é que o surto foi um caso de histeria coletiva. Sendo assim, esse tipo de fenômeno ocorreria geralmente em populações fechadas ou isoladas, onde o estresse e a ansiedade se manifestam fisicamente de maneira coletiva. A epidemia de dança em Estrasburgo ocorreu em 1518 e é um dos eventos mais fascinantes e enigmáticos da história da medicina e da psicologia. Esse surto coletivo de dança teve consequências dramáticas e continua a intrigar pesquisadores e historiadores até hoje. Em julho de 1518, na cidade de Estrasburgo, uma mulher chamada Frau Trofea começou a dançar. Sua dança não parecia ter motivos, mas ela continuava dançando muitas vezes até a exaustão. Em poucas semanas, outras pessoas começaram a se juntar a ela e o fenômeno se espalhou pela cidade. Estrasburgo estava passando por um período de grande tensão social e econômica. A cidade enfrentava uma série de crises, incluindo fome, peste e pobreza. O estresse e o desespero gerados por essas condições adversas podem ter contribuído para o surgimento do surto de dança. Assim, o surto afetou dezenas de pessoas e os afetados dançavam sem parar até a exaustão. Inicialmente, as autoridades de Estrasburgo estavam perplexas com o fenômeno e acreditavam que o evento poderia ser causado por possessões demoníacas. As autoridades tentaram curar os dançarinos, levando eles a uma capela dedicada a São Vito, o patrono dos dançarinos. Foi apenas depois que as mortes começaram a ocorrer que os líderes locais reconheceram a necessidade de uma abordagem diferente. Também neste caso, diversas teorias foram propostas para explicar a epidemia de dança, e a mais popular sugere que o surto foi causado por envenenamento por ergot, um fungo que cresce em grãos de cereais, especialmente no centeio. O ergot contém substâncias químicas que podem induzir alucinações e comportamentos erráticos semelhantes a convulsões.
Essa teoria é apoiada pela evidência de que o ergot pode causar sintomas de delírio e distúrbios motores. Também aqui, algumas áreas da cidade foram fechadas para tentar conter o surto e houve tentativas de isolar os afetados para evitar a propagação do fenômeno. A mania do sobrenatural em Salem, também conhecida como os julgamentos das bruxas de Salem, é um dos episódios mais emblemáticos de histeria coletiva na história dos Estados Unidos. A série de eventos que ocorreu em Salem, Massachusetts, em 1692, resultou em uma das mais infames perseguições por bruxaria da história. Em 1692, Salem era uma pequena colônia puritana com rígidos códigos morais e religiosos. A sociedade era altamente religiosa e as crenças em forças sobrenaturais e bruxaria eram comuns e profundamente arraigadas. Qualquer comportamento que se desviasse das normas podia ser interpretado como um sinal de bruxaria. A religião enfrentava várias tensões, incluindo disputas de terras, conflitos entre colonos e tribos indígenas e uma série de problemas econômicos e sociais. Esses fatores contribuíram para uma atmosfera de medo e desconfiança. Os julgamentos eram frequentemente baseados em evidências fracas, como testemunhos e confissões obtidas por coação. A ideia de que a bruxaria era uma conspiração diabólica levou a uma série de práticas judiciais questionáveis. Cerca de 20 pessoas foram executadas, a maioria por enforcamento. Outras foram torturadas ou morreram na prisão, e muitos ficaram com marcas de suas experiências, mesmo após os julgamentos serem suspensos. Os julgamentos das bruxas de Salem começaram a perder apoio público e muitas pessoas começaram a questionar a legitimidade dos procedimentos judiciais. Mesmo assim, esse surto deixou uma marca indelével na história americana, servindo como um aviso sobre os perigos da intolerância e da superstição. O fenômeno dos palhaços assustadores de 2016 foi um evento global peculiar e perturbador que capturou a atenção da mídia e do público. Este surto de avistamentos de palhaços vestidos de maneira sinistra e aterrorizante provocou uma onda de medo e confusão em várias partes do mundo. O fenômeno começou no final de 2015 e ganhou força em 2016, principalmente nos Estados Unidos, mas se espalhou para outros países também. O primeiro caso amplamente documentado foi em agosto de 2016, em Greenville, na Carolina do Sul, onde uma série de avistamentos de palhaços estranhos e assustadores foi reportada. Rapidamente o fenômeno se espalhou para outras cidades e estados. Os motivos por trás do fenômeno foram variados. Muitos dos palhaços eram na verdade pessoas que estavam tentando assustar os outros por diversão ou para criar algum impacto viral. Em alguns casos, o comportamento dos palhaços assustadores foi associado a tentativas de criar uma campanha de marketing ou publicidade viral. Em muitos casos, os palhaços não apenas assustavam as pessoas, mas também realizavam atos provocativos, como seguir pedestres, aparecer inesperadamente em lugares públicos ou fazer gestos ameaçadores. Em algumas áreas, as autoridades receberam inúmeras ligações sobre os avistamentos e houve relatos de confrontos entre palhaços e cidadãos alarmados. As autoridades locais tomaram medidas para lidar com a situação, que incluíam alertas à população e patrulhamento adicional em áreas afetadas. Em alguns casos, as autoridades prenderam indivíduos que estavam envolvidos em comportamentos ameaçadores relacionados aos avistamentos. O fenômeno pode ser entendido como um exemplo de pânico coletivo ou histeria, porque o medo e a ansiedade se espalharam rapidamente, alimentados pela mídia e pelas redes sociais. A resposta desproporcional e o medo generalizado podem ter contribuído para a perpetuação do fenômeno. A crise das tulipas, também conhecida como a bolha das tulipas, é um dos eventos econômicos mais famosos da história e é frequentemente citado como um dos primeiros exemplos de especulação financeira e bolhas de mercado. O evento ocorreu na República das Sete Províncias Unidas, hoje Países Baixos, durante o início do século XVII.
As tulipas foram introduzidas na Europa a partir da Turquia no final do século XVI. Elas rapidamente se tornaram uma moda entre a elite holandesa, que apreciava sua beleza exótica e a variedade de suas cores. A demanda por tulipas, especialmente variedades raras e exóticas, cresceu exponencialmente, tornando-se um símbolo de status e riqueza. A especulação sobre os preços das tulipas se intensificou durante a década de 1630. Os comerciantes e investidores começaram a negociar bulbos de tulipas em mercados futuros, comprando e vendendo contratos para bulbos que ainda não haviam sido cultivados. Esse tipo de especulação, onde os contratos eram comprados e vendidos antes da colheita dos bulbos, criou uma bolha de preços. Então, os preços dos bulbos de tulipa subiram vertiginosamente. No seu auge, alguns bulbos raros foram vendidos por valores que poderiam comprar uma casa em Amsterdã. A especulação desenfreada e o desejo de obter lucros rápidos alimentaram a bolha, com investidores comprando contratos na esperança de que os preços continuariam a subir. A bolha estourou em fevereiro de 1637, quando os preços dos bulbos começaram a cair abruptamente. A crise foi precipitada por uma falta de compradores no mercado. Isso levou a uma venda em massa dos contratos de tulipas e, como resultado, os preços despencaram e muitos investidores sofreram grandes perdas financeiras. Embora a crise das tulipas tenha causado um grande pânico econômico, seu impacto sobre a economia holandesa foi relativamente breve. A crise não levou a uma recessão prolongada, mas causou grande sofrimento para muitos investidores e especuladores. A crise das tulipas é frequentemente usada como um exemplo clássico de uma bolha especulativa e é estudada como um caso emblemático de como a especulação financeira pode criar e destruir riquezas. E aí, curiosos? Agora eu que tô curioso para saber o que vocês acharam dessas curiosidades que foram citadas no vídeo. Então comentem aí embaixo a opinião de vocês e se tiverem sugestões, também serão muito bem-vindas. E não se esqueçam também de deixarem o seu like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perderem nada. Ainda tem muita coisa legal para trazer aqui para vocês. Até o próximo vídeo.